Convidamos então o palestrante Fernanda, que é do Uma Casa Irmã, representante do Fernando O, a passar a palavra. Boa noite, tudo bem? Queria agradecer o convite, né? Primeira vez que eu estou aqui nessa casa, conversar um pouco com vocês, trazer um pouco assim do que eu estudei sobre o assunto, que eu achei mais interessante, para a gente refletir junto. E hoje a gente vai então falar um pouco sobre o conhecimento da lei natural, né? Eu vou me basear para a nossa fala no Livro dos Espíritos, eu tirei algumas questões de lá, e também nesse livro do Rodolfo Caligares, que chama As Leis Morais, que fala de todas as leis morais, um pouquinho. Tá? Então, nossa ideia é falar um pouco do que é a lei natural, né? O que é essa lei divina, e por que é importante a gente conhecer a lei divina, né? Como isso é importante para a nossa trajetória, né? Para a nossa evolução. Então, começo lá com a questão 614 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta o que deve se entender por lei natural. Então, o que é a lei natural? E aí eles nos disseram que a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, a lei natural é a lei divina. Né? São as leis de Deus. E aí os Espíritos nos falam, como aconteceu agora, como a gente estava ouvindo a mensagem, né? Tem tudo a ver com isso também, que quando a gente se afasta da lei divina, né? Quando a gente fere a lei divina, quando a gente vai contra as leis divinas, a gente acaba trazendo para a nossa vida infelicidades, né? Sofrimentos e dores. Né? Então, a gente tem que entender e buscar seguir a lei divina para a gente ser feliz e para a gente evoluir. Então, ele ainda diz aqui que é a única necessária à felicidade do homem, né? Então, só a lei divina é necessária para que a gente seja feliz. É um verdadeiro guia moral para nós, né? Porque ela nos diz o que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. Lá no Livro dos Espíritos, acho que é a parte 3 do livro, tem várias leis morais, né, que Kardec separou. Aqui, como coloquei, a lei divino-natural, lei de adoração, lei do trabalho, são conhecidas, né, nas obras como leis morais. Tá? E a lei divina ou a lei natural, na verdade, ela engloba todas essas leis. Tá? Porque essa separação que a gente vê no Livro dos Espíritos é uma forma didática, né, que o Kardec fez, né, que ele codificou, separou, organizou, né, esses conhecimentos com essas leis colocadas dessa forma, né? Mas no fim, quando a gente começa a estudar essas leis todas, a gente vê que todas elas estão muito entrelaçadas, né? Todas elas funcionam conjuntamente. Nenhuma dessas leis, ela fere ou vai contra outra lei daqui, né? Então, por exemplo, a lei do progresso, ela funciona casada com a lei de liberdade, né, que é o nosso livre-arbítrio, com a lei de causa e efeito. Né? Nenhuma dessas leis pode ir contra a outra. Então, na verdade, apesar de haver essa separação que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, a lei divina é o conjunto de todas essas leis. Né? Porque todas elas, no fundo, é uma coisa só. Né? Elas trabalham assim de forma integrada. Tá? E é dessa lei que a gente está falando, essa lei divina, que é chamada de lei natural, né? Que a gente precisa entender e procurar cada vez mais compreender e trazer para o nosso dia a dia, das nossas vidas, para a gente ter menos sofrimento e para a gente evoluir. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: se a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei, então será que todos nós, né, todos os homens, foi permitido conhecer a lei divina, que é tão importante e necessária para nós? E os Espíritos disseram que todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, irão compreender um dia,
porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Então, a lei divina, ela está disponível para todos nós conhecermos, né? Deus permitiu que todos nós tivéssemos acesso a essa lei, mas poucos de nós a compreende e ainda mais a aplica no nosso dia a dia. E aí eles colocam aqui, ó, que todos os homens de bem precisam, né, e os que se decidem a investigá-la. Então é uma questão de decisão, né, a gente querer conhecer a lei, né, a gente querer entender essa lei, né, e aí para investigá-la, ou seja, para refletir sobre ela, para estudar sobre ela, como a gente faz aqui, né, para aos poucos a gente ir entendendo cada vez mais e colocando isso no nosso dia a dia. Né. Então, a todos nós é permitido o conhecimento da lei, só que a gente precisa querer conhecer e tomar essas atitudes, né, de refletir sobre ela, de estudar sobre ela. E todos nós vamos conhecer um dia, né, porque todos nós temos que progredir. Kardec perguntou então, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é na consciência. Então, na consciência de todos nós, né, a gente tem essa lei divina escrita. E é por isso que muitas vezes quando a gente tem alguma dúvida, né, sobre o que deve fazer, o que não deve fazer, a gente parar um pouquinho e faz aquele exame de consciência, né, se a gente reflete um pouco nas nossas atitudes e pensa no caminho A ou no caminho B que eu vou tomar, o que é mais correto, o que é melhor, né, a nossa consciência nunca nos trai, né, ela nunca falha, ela sempre vai nos apontar um melhor caminho a se seguir. Isso por quê? Porque as leis divinas estão na nossa consciência. Então, quando a gente para, né, naquela tumulto do dia a dia que a gente tem, nas tarefas que a gente faz todo dia, e reflete um pouco, né, e se permite ouvir a nossa consciência, a gente sempre tem uma resposta que é válida, né, que a gente deve olhar, que a gente deve buscar. Tá? E aí, o Kardec coloca na mesma questão aqui, a questão A, né? Uma vez que o homem traz inscrita na consciência a lei de Deus, há necessidade que lhe seja revelada? Né? Se nós já temos essa lei divina, todas essas leis na nossa consciência, precisa alguém vir aqui falar o que é isso? Né? Precisa a gente pegar obras para estudar, para entender melhor o que essa lei divina significa? E aí os espíritos disseram que o homem, né, a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Então ela está na nossa consciência, mas a gente meio que esqueceu, né? A gente pode deixar para lá, né? A gente se esquece, né? Então a gente precisa ainda se deixar levar, né, por outros valores, né? Outras coisas que a gente julga mais importante. E então a gente precisa ser lembrado da lei. Né? E a gente vem sendo lembrado da lei. Ó, Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei, já que é necessário que a gente tenha esse lembrete, né? Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, a lei vem sendo lembrada para nós, não somente hoje, nessa existência que a gente está aqui, né? Ela vem sendo lembrada, mostrada, revelada desde sempre, né? Então, desde que o nosso planeta era um mundo primitivo, onde nós éramos assim espíritos muito mais ignorantes, né? Com muito mais dificuldades intelectuais e morais, lá já havia espíritos mais elevados que nós, mais preparados, né? Que estavam numa missão de nos mostrar a lei. E isso vem acontecendo sempre, né? Nos dias de hoje também. Há espíritos mais elevados, mais preparados, mais maduros que nós, que estão entre nós para nos fazer lembrar, né? Para nos motivar a refletir sobre a lei e entender essa lei. Né? Então, em todos os tempos nós tivemos. E aí Kardec perguntou, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Né? E a resposta é Jesus. Né? Então, de todos esses espíritos superiores que estiveram entre nós, né, que estão entre nós, né,
e que estão nos auxiliando, né, nessa compreensão da lei divina. O Espírito mais perfeito, né, aquele que, para servir de nosso modelo e guia, é Jesus, né, que esteve entre nós. O Espírito mais perfeito que já reencarnou no nosso planeta. Né. Então, Jesus, através da sua vivência, dos seus exemplos, né, em todos os episódios da vida de Jesus, se a gente começa a estudar um pouquinho, a gente vê que cada episódio, cada história, né, da vida dele, tem ali para nós um grande exemplo de conduta, né, de como deve se agir, de como não se deve agir. Né? E apesar de ser coisas simples, histórias simples, poucos dizeres, né, às vezes uma frase dele, ali a gente vai estudando e vai entendendo mais coisas. E se daqui 10 anos a gente for estudar aquela mesma parábola, aquele episódio dele, a gente vai entender melhor ainda, né, porque é muito rico. Então ele conseguiu exemplificar para nós, né, mostrar no dia a dia da vida dele muitos aspectos da lei divina, né, que a gente tem hoje à disposição e que a gente ainda está tentando entender com o que ele viveu. Né. Então ele foi o modelo mais perfeito. Kardec perguntou assim também, ó, as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? E antes dele, tinham conhecimento delas apenas pela intuição? Né? Então, ele foi um pouco teimoso aqui o Kardec, às vezes ele é teimoso nas perguntas, né? Porque ele veio insistir de novo, né? Mas então foi só Jesus que veio nos trazer a lei divina, esses conhecimentos? E aí eles disseram, não dissemos que elas foram escritas em todos os lugares, né? Então, já tinham respondido antes, né? Em todos os tempos houveram espíritos mais elevados que estavam aqui, que estavam nos auxiliando, procurando nos mostrar isso, né? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Com os seus ensinamentos, mesmo incompletos, esses espíritos, né, prepararam o terreno para receber a semente. Então, todos esses espíritos encarnados que vieram antes de Jesus com a missão de nos mostrar a lei divina, de nos explicar, de exemplificar isso para nós, eles trouxeram, assim, pedaços da lei divina, né, fragmentos, né, uma visão daqui, um conceito ali, uma ideia ali, uma conduta diferente. E tudo isso foi, assim, um preparo para nós, para a gente poder receber Jesus. Né, que é esse espírito mais perfeito. Então, desde sempre houveram outros espíritos que antecederam Jesus e que já vinham nos mostrando, nos falando sobre a lei divina. Essa pergunta é bem interessante, olha. Kardec diz assim, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, né, qual é a utilidade do ensinamento dados pelos espíritos? Ou seja, a doutrina espírita, né? Terão os espíritos a nos ensinar alguma coisa a mais? Né? Se Jesus é o modelo mais perfeito. Se ele viveu aqui 33 anos conosco, exemplificou muito bem toda a lei divina para nós, através das suas atitudes, das suas palavras. O que é que os espíritos, através da doutrina espírita, vieram nos trazer? Né? Qual é a utilidade desse ensinamento da doutrina espírita? E aí os espíritos responderam, a palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Né? Isso a gente vê, né? Jesus sempre falava por parábolas, né? Com histórias. Né? Então era aquela linguagem muito figurada, né? Uma história, uma situação. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que praticam. Então, o Espiritismo, né, como está colocado aqui, não veio trazer nenhuma novidade, assim, não veio contradizer o que Jesus disse. Ele veio deixar os ensinamentos da lei divina mais claros para nós. Porque se tudo que a gente estuda no Espiritismo, a gente vai ver, quando nas falas de Jesus, né, e nos seus ensinamentos,
Isso está colocado lá, só que de uma forma um pouco diferente. A linguagem dos Espíritos é uma linguagem mais clara, mais explícita, né? Não figurada. A linguagem de Jesus, né, é algo que a gente precisa interpretar. A gente tem que estudar e interpretar para conseguir tirar aquele ensinamento dele. E aqui nos Espíritos a linguagem é mais clara, mais explícita. Então eles vêm nos dizer que agora essa verdade, a lei divina, né, ela tem que estar assim disponível e às claras para todo mundo, né? Que a gente não pode mais fingir, né, ou fazer de conta que não sabia, porque agora essa verdade está disponível para nós de forma muito clara nas obras espíritas, né? Então, por exemplo, a reencarnação é algo que Jesus já falava também sobre a reencarnação, mas de forma figurada. Hoje a reencarnação está de forma explícita nas obras, em várias obras, né? Hoje tem até uma parte científica muito desenvolvida que fala da reencarnação também. A mediunidade, né? A pluralidade dos mundos habitados. Jesus falava isso também. Ele falou, há muitas moradas na casa do meu pai. Isso é uma coisa figurada, mas aí nas obras agora a gente encontra isso de forma muito explícita, até a classificação dos mundos, né, que a gente tem. Então, é por isso, né, que a doutrina espírita veio, né? Essa linguagem dos espíritos, essas informações dos espíritos. Eles ainda complementam a resposta, tem mais, ó. A nossa missão, né, a missão dos espíritos, é de abrir os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. A resposta dos espíritos. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e inequívoco, né? Sem dúvidas. A linguagem sem dúvidas, né? A fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, como eles colocam aqui, eles vieram para deixar as informações, a lei divina, né, os ensinamentos de forma muito clara, para que nenhum de nós possa dizer mais que a gente não sabia, né? Sem qualquer tendência, né, ou possibilidade de má interpretação. E ainda dizem aqui que a gente tem que analisar isso com a razão, né? Por isso que é chamada de... é uma fé raciocinada que a gente tem, né? E aí Kardec pergunta assim, por que a verdade, né, a lei divina, nem sempre foi colocada ao alcance de todos? Né? Porque Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, né? 2020 anos. Depois de muito tempo é que veio Kardec codificar a doutrina espírita, né? Então a verdade, as leis divinas, elas não foram colocadas ao alcance de todos no mesmo momento, e se a gente parar para pensar, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas não têm ainda essa visão, né? E esse conhecimento, né? Que o Espiritismo nos traz e que Jesus também nos traz. Então eles dizem que é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica-se deslumbrado. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Então, a gente vem recebendo essas informações sobre a lei divina desde o início de todos, né, no nosso mundo, lá no mundo primitivo, em todos os tempos, através desses espíritos, e essas revelações vêm sendo feitas para nós aos poucos, né? E por que isso vem sendo revelado para nós aos poucos? Porque vem sendo revelado na medida que nós temos condições de entender isso e de compreender, né? Então, imagine nós, há muitos séculos atrás, né, o nosso desenvolvimento intelectual era muito inferior, o nosso desenvolvimento moral também era inferior. Como é que será que a gente estaria preparado para entender uma doutrina como o Espiritismo? Né? A gente teria condições de conceber essas ideias
né, de múltiplas existências, de múltiplos mundos habitados, da imortalidade da alma, da comunicação com os espíritos. Então nós não estávamos maduros para isso. Então por isso que essas verdades elas vêm sendo mostradas aos poucos para nós, na medida que a gente vai amadurecendo e que a gente vai tendo condições de entender, né, e de trabalhar. Havia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos que estavam em poder do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério aos que, de acordo com o seu julgamento, eram profanos. Aqui ele está falando dos médiums, né? Porque a mediunidade não é algo que foi criado na época de Kardec, né? Sempre houve médiums. Mas aí, nos tempos mais remotos, né, como não havia uma explicação para a mediunidade, ninguém sabia direito o que era aquilo, né? As pessoas eram hereges, né, tratados como herege, como profano, como uma bruxa, né, aquela coisa toda, né. Então sempre houve esses indivíduos, né, que enxergavam alguma coisa, ou que até tinham uma ideia diferente, não necessariamente o médium, né, mas uma ideia diferente, né, uma ideia mais avançada e que não era aceito, né. Deveis compreender com o que conheceis agora das leis que regem os fenômenos das comunicações dos espíritos, que esses indivíduos recebiam apenas algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico, né? Então, são verdades, são pedaços da lei divina que a gente foi tendo contato ao longo de todo esse tempo, né? Desde o início. A verdade não foi mostrada para nós de uma única vez, inteira. Ela foi mostrada através de vários espíritos, vem sendo mostrada, né, principalmente de Jesus, aos pedaços, né, uma faceta aqui, uma ideia ali, e para a gente ir compreendendo. Entretanto, não há para o homem estudioso nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois em tudo há os germes das grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias, esparsas, que estão em meio a acessórios sem fundamento. Esse finalzinho, ele chama a nossa atenção para as outras religiões, né? Porque toda religião que prega a moral, né? Toda religião que segue os ensinamentos de Jesus, ela é válida. E ela tem ali um pouco da verdade, um pouco da lei divina, né? Então, ele faz um alerta para nós que a gente não imagine que só o Espiritismo tem valor, que a gente tem que respeitar todas as religiões. Porque nas outras religiões, essa lei divina também vem sendo trabalhada, de outra forma, né? Outros pedaços, por outros caminhos, mas ela também vem sendo trabalhada. Nós também já tivemos, talvez nessa existência ou em outras anteriores, outras religiões, e tivemos contato com a lei divina em outras religiões. Então é aos poucos que a gente vai tomando esse tipo de contato e conhecimento com essas leis, né, e vai entendendo as leis divinas, né? É aos poucos. Até na nossa literatura, né, do Espiritismo, a gente vê como as coisas vão mudando conforme o tempo passa, né? Na época do Kardec a gente tem lá o Pentateuco, né, que são os 5 livros. Depois, mais à frente ali, na década de 40, começa lá as obras de André Luiz, né? De André Luiz, a coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Então ali, a gente já vê que tem um complemento das obras de Kardec, né? Porque ali, por exemplo, André Luiz, ele nos descreve o plano espiritual, como é que é. Ele fala como são as ruas, como são os prédios, né? Como é que as coisas funcionam ali, como é que são as colônias de recuperação, né? Como é que são os hospitais, onde é que ficam os enfermos, como é que eles estavam sendo tratados. Esse tipo de informação a gente não tem nas obras de Kardec, né? Vem complementando. Então, aos poucos, essas informações, a lei divina, ela vem sendo mostrada para nós. Até na literatura espírita a gente vê que há essa evolução, né, esse crescente. E aí, aqui no livro do Rodolfo Caligares, que é As Leis Morais, tem uma parte bem interessante que ele fala que é a progressividade da revelação divina. Que ele mostra um pouco como essa lei vem sendo mostrada para nós ao longo dos tempos, né? Combinando aí com o Livro dos Espíritos. Então, de todos esses espíritos, né, que nós já tivemos aí, mais elevados que nós, que vieram com essa missão de nos mostrar um pedaço da lei, um deles foi Moisés, né?
Moisés foi um espírito que teve uma grande missão, né? E colocou os 10 mandamentos, né? A forma dos 10 mandamentos, ele conseguiu promover um avanço moral muito importante para nós, né? Enquanto nós éramos assim muito mais ignorantes do que somos hoje, né? Então, na época de Moisés, o que valia era a lei do mais forte, né? Então, quem podia mais, né? E o mais fraco sempre perdia e nunca havia nenhum tipo de justiça ou qualquer ideia de fraternidade, coisa parecida, não tinha. E aí ele veio e trouxe aquela ideia da lei mosaica, que a gente hoje fala que é olho por olho, dente por dente, né? Que dá o direito da pessoa que foi... Se a pessoa foi roubada, ela tem o direito de ir lá e reaver, né, o que ela foi roubado, ou se ela foi machucada, ela tinha o direito de ir lá machucar o outro. Hoje, para nós, até parece estranho isso, né? A gente já tem uma certa estranheza com esse tipo de ideia, né? Do olho por olho, dente por dente, mas naquela época foi um grande avanço para nós, porque não era assim, era simplesmente o mais forte, né? E os 10 mandamentos, que a gente tem aqui uma figura, né? Que são 10 frases muito simples, é um exemplo de como a lei divina chegou até nós naquela época, né? Aqui a gente também tem a lei divina, mas de forma muito rude, muito simples, sem contextualizar muito, sem refletir muito, né? A gente era um povo muito embrutecido, né? Então Moisés conseguiu trazer um pouco de moral para nós dessa forma. Nós não estávamos preparados para uma obra, né, para um livro, né, para toda uma doutrina, nós não tínhamos maturidade para isso, né? Naquela época Moisés nos apresentou, né, um Deus vingativo, punitivo, que castigava, né, um Deus forte, e a gente tinha medo desse Deus. Então tudo isso era em função do nosso grau de maturidade, que ainda era muito pequeno, né? Mas está aí, a lei divina foi nos apresentada dessa forma naquela época, né? Depois, muito tempo depois, outro grande espírito que esteve entre nós, né, o mais perfeito, foi Jesus, que também teve uma outra missão muito importante, porque na época de Jesus o que valia era a lei mosaica, então era o olho por olho, dente por dente. Aí chega Jesus e diz assim para nós, imagine a dificuldade, né? Que a gente não deve revidar o outro, que a gente tem que perdoar os nossos inimigos, né? Que a gente tem que se sacrificar pelas pessoas, que a gente não deve procurar a vingança quando alguém nos fere, quando alguém nos calunia, né? Nós habituados ao olho por olho, dente por dente. Então foi outro grande passo no nosso desenvolvimento moral e que a gente ainda está tentando entender, né? Porque a gente não consegue ainda seguir tudo que Jesus faz, ou que ele falava, né? A gente ainda está procurando entender como ele viveu e o que ele fazia, né? E ele veio também, né, nos apresentar um Deus amoroso, né? Um Deus que nos oferece muitas chances, né, para a gente acertar, para a gente crescer, quantas forem necessárias para nós. Não um Deus que dá uma única chance de vida, né, e depois, se você não foi bom o suficiente, você vai ser eternamente condenado, ou se você foi bom o suficiente, você está eternamente livre, né, de qualquer tipo de castigo. Não é esse o Deus. Então, ele também tem um outro passo muito importante. E também a gente pode destacar aqui a terceira revelação, que é a doutrina espírita, né, que também vem complementar o que Jesus falou. Porque nem Jesus contradisse o que Moisés disse. Apesar de Moisés colocar lá nos 10 mandamentos de forma muito simples, todos os dizeres de Jesus se encaixam nos 10 mandamentos. Mas Jesus ampliou, né? Ele trouxe circunstâncias diferentes, propiciou que a gente pudesse refletir mais sobre aquilo. E agora a doutrina espírita também não contradiz o que Jesus falou. Ela vem ampliar também, por exemplo, que a gente consiga refletir mais sobre o que ele falou, né? E ampliar a nossa visão sobre tudo o que ele disse. Então é assim, aos poucos, que a gente vai entendendo, né? E a lei divina vem sendo revelada para nós. E se hoje nós estamos aqui já, né? Jesus já esteve entre nós, trazendo todos aqueles exemplos. E agora nós já temos a doutrina espírita aqui, também com todas essas obras, com todas essas oportunidades de aprendizado que a gente tem, é porque nós já temos condições
de entender isso e de começar a usar nas nossas vidas, né? Porque na época que nós não tínhamos condições de entender, isso não nos era revelado, né? Nós passamos um bom período onde a gente não tinha essas revelações, mas agora a gente tem, né? Então é para isso. E vou colocar uma última pergunta aqui, que é desse livro aqui do Rodolfo Caligares, que achei bem interessante. Ele diz assim, ó: se a manifestação das leis divinas é ininterrupta, né, ou seja, sempre nós estamos vendo manifestações da lei divina, e eterna, para sempre, o Espiritismo, a seu turno, não está fadado a ceder lugar a uma outra grande revelação, superior à que ele nos trouxe, né? Porque nós tivemos, vamos falar dessas três somente, teve muitas outras, né? Mas teve Moisés, depois veio Jesus para complementar, depois veio o Espiritismo, né? E como os Espíritos nos colocaram ali nas questões, sempre nós vamos estar recebendo Espíritos mais elevados, novas revelações, aprimorando. Então, será que vai vir alguma coisa depois do Espiritismo, né? E aí a resposta está aqui, ó. Eu vou ler, que é melhor, tá? A resposta está na Gênese. Então ele diz assim, ó. O próprio Kardec respondeu: entendendo com todos os ramos da economia social aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas. Então, o Espiritismo vai assimilar qualquer doutrina progressiva, né, que venha depois, desde que seja verdadeira, né? Caminho de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar um erro acerca de um passo qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, o que Kardec nos coloca aqui é que se houver outras revelações daqui sei lá quantos anos, né, se o Espiritismo tiver um ponto errado, ele vai acatar, né? Mas o que a gente... E que se quando vierem outras novas revelações como essa, provavelmente elas vão ampliar mais a nossa visão, né? E não vão contra o Espiritismo, nem contra o que Jesus falou e nem contra o que Moisés falou, né? Simplesmente porque isso não vem acontecendo assim, né? A cada nova revelação, uma não contradiz a anterior, só amplia, só esclarece mais, só mostra mais, nos faz entender como as coisas funcionam melhor, né? Então, essa é a expectativa que a gente tem. Por isso é tão importante a gente, e muito gostoso a gente estudar as leis morais, né, que estão organizadas ali no livro do Kardec e outros livros como esse, né, que elas nos mostram como funciona a lei divina, como funciona a justiça divina, né, e o que a gente deve ou não fazer para ser mais feliz, né, e para evoluir, para se sentir melhor. Antes de finalizar, eu só queria deixar um convite aqui para vocês, tá? E lá na nossa casa, né, no Fernando do Ó, agora do mês de maio, a gente tem um ciclo de palestra especial, né, porque a gente comemora no mês de maio o aniversário da casa do nosso patrono, que é o Fernando do Ó, tá? E nesse ano a gente tem como tema do ciclo a sublime oração de Francisco de Assis. Tá? A gente está baseando todas as doutrinárias numa obra, que tem esse título, que é do Alírio de Cerqueira Filho, onde ele pega cada um daqueles trechos da oração de São Francisco de Assis e reflete, né, traz reflexões, desmembra aquilo, né, e principalmente como aquilo impacta na vida da gente, no nosso cotidiano, né? Então a gente começou lá dia 3 de maio, que foi a primeira, né? Nós temos doutrinárias às quartas-feiras às 20 horas, e aos sábados às 14 horas. Então a gente começou lá no dia 3 e vamos ter todo o mês de maio, tá? Com vários, aqui estão palestrantes da casa e palestrantes externos, né? Então eu queria deixar o convite, se vocês quiserem conhecer mais sobre a oração de Francisco de Assis e como ela pode impactar na nossa vida, as reflexões, né, que a gente pode fazer a partir disso, estão todos convidados para comparecer à nossa casa, tá, gente? E gostaria de agradecer muito ao convite e a atenção de vocês.
Obrigada.